seja bem-vindo ao Semana Legislativa, aqui você confere o resumo das principais notícias que marcaram a semana na Câmara de São José. Então vamos aos destaques de hoje. O projeto de lei aprovado na Câmara vai garantir exames de vista e audiometria para alunos da rede pública. Medida busca identificar doenças e evitar a defasagem escolar. Ainda sobre projetos aprovados, outra medida também pautada na inclusão determina que as agências bancárias do município devem ter caixas eletrônicos voltados para pessoas com baixa estatura. São José dos Campos deve ganhar um plano diretor de turismo sustentável. A ideia é gerar emprego e renda para o setor e ainda incentivar a sustentabilidade. SEI da Sabesp realiza nova reunião. Vereadores membros esperam ouvir representantes da concessionária aqui em São José. Confira os projetos aprovados na sessão de quinta e os temas em debate durante a sessão de terça-feira nos nossos resumos das sessões. Novembro Azul, campanha de conscientização sobre o câncer de próstata, aborda os sintomas e a prevenção deste, que é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. E seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Entre os projetos aprovados na 69ª sessão do ano está uma proposta enviada pela Prefeitura que regulamenta o serviço de compra e venda realizado pelos ferros velhos da cidade. O projeto torna obrigatória a fiscalização da nota fiscal de entrada de produtos, o lançamento da compra em um livro de controle de estoque, além da identificação da origem dos materiais, com nome, endereço e identidade do vendedor e do comprador. Segundo a Prefeitura, essas regras têm como objetivo coibir a comercialização de produtos furtados e roubados, como hidrômetros, fios de cobre, semáforos e placas de trânsito, entre outros. O texto também limita o horário de funcionamento de recicladoras que compram materiais metálicos para reciclagem e outros estabelecimentos que exercem atividades afins. Sendo assim, fica autorizado o funcionamento desses comércios no período entre 7 da manhã e 8 da noite. A sessão também foi marcada com uma homenagem à memória do jovem Matheus Coutinho, que morreu aos 16 anos por afogamento em uma praia de Ubatuba em 2014. Um projeto do vereador Marcelo Garcia vai dar o nome dele a uma rua da cidade. Amigos e familiares acompanharam a votação do plenário. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. E em mais uma reunião da SEI da Sabesp, que investiga possíveis irregularidades no contrato firmado entre a concessionária e a Prefeitura, solicitou novas informações à Arcesp, o órgão que fiscaliza a Sabesp, e também debateram sobre a possibilidade de ouvir representantes da concessionária aqui em São José. É o que a gente te mostra agora. Vereadores integrantes da Comissão Especial de Inquérito que investiga possível descumprimento de contrato da Sabesp com o município de São José dos Campos se reuniram para uma 7ª reunião. Estiveram presentes os parlamentares Juliana Fraga, Dr. José Cláudio e Milton Vieira Filho, todos membros da comissão. O presidente, Lino Bispo, e o relator, Marcão da Academia, não puderam comparecer, mas apresentaram justificativas. Neste encontro, os vereadores assinaram um ofício que será encaminhado à Arcesp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, solicitando informações. Nós encaminhamos um ofício à Arcesp, fazendo o pedido para que eles nos enviem documentos necessários à SEI, para a juntada da SEI. Os parlamentares também já definiram a data da próxima reunião, dia 21 de novembro, às 10 horas da manhã, onde serão ouvidos representantes da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A ideia dos vereadores é que participem tanto diretores da concessionária aqui de São José dos Campos, quanto da sede, lá em São Paulo. Segundo o vereador José Cláudio, a empresa será questionada sobre os problemas em contrato. Estaremos ouvindo a Sabesp questionando sobre os problemas, esses flagrantes problemas que ocorrem no contrato e que é a base dessa comissão investigadora.
Os membros da SEI ainda pretendem se reunir previamente, antes da reunião, marcada para o dia 21, para alinhar os questionamentos que devem ser feitos à Sabesp. E um evento especial celebrou a conquista dos atletas de São José dos Campos, campeões dos Jogos Abertos do Interior. Eles ajudaram a nossa cidade a levar o título pela 6ª vez. Vereadores também prestigiaram a cerimônia. Em cerimônia realizada no auditório do Centro da Juventude, as delegações e atletas que participaram dos Jogos Abertos do Interior receberam os troféus que conquistaram durante as disputas realizadas em São Sebastião. Neste ano, a cidade conquistou seu 6º título na maior competição esportiva entre cidades da América Latina, sendo o 4º de maneira consecutiva. A Graça foi uma das atletas que contribuiu para essa conquista. Jogadora de basquete, ela não consegue esconder a felicidade. É um sentimento muito bom, porque queria muito agradecer a comissão do meu time, agradecer minhas companheiras, que se não fosse eles todos a gente não teria chegado onde a gente chegou. E foram muito treino, muito trabalho e graças a Deus a gente está com 2 ouros, né? A cerimônia contou com a presença do prefeito Anderson Farias, da secretária de Esporte e Qualidade de Vida, Kátia Machado, do presidente da Câmara, Robertinho da Padaria, e dos vereadores Marcão da Academia, Renato Santiago e Zé Luiz. O Claudemir, que foi responsável por chefiar a delegação joseense, fez um balanço positivo sobre a participação da cidade nos Jogos Abertos. Como os nossos atletas eles participam de uma forma intensa, vai chegar uma hora, vai chegar uma idade que precisa de renovação. E através do programa Atleta Cidadão existe já essa renovação. São atletas que começam muito cedo com a gente e fica até 20 anos participando, representando a cidade. Então é um legado muito importante. Os mais novos sempre se espelham nos mais velhos, né, nos mais experientes. Isso é muito importante para a nossa cidade. Para os vereadores que participaram da cerimônia, o resultado expressivo conquistado nos Jogos Abertos do Interior é fruto de um trabalho de incentivo e investimento feito no esporte da cidade. É a maior competição da América Latina. E São José está à frente de muitas cidades de maior porte que São José. Isso graças aos investimentos. Então, está de parabéns toda a comissão técnica, né? A secretária Kátia, secretária de esporte, e todos os envolvidos que trabalham o dia a dia. É um trabalho que tem que levar muito a sério, muito foco e muita determinação. Vários atletas tiveram que se superar por várias vezes e manter o treinamento para chegar nesse momento agora e poder trabalhar para ser campeão, entrar para ajudar e mostrar que a cidade ela tem um preparo independente das situações que nós passamos. E essa situação também passa pelo nosso trabalho na Câmara Municipal. A hora que a gente tem uns projetos de leis que a gente tem que aprovar para fortalecer o esporte. O mais importante, além do título, do reconhecimento, é essa vitória que nós temos de trabalhar com os jovens, de apoiar os jovens, desde lá na recreação, passando pelo atleta cidadão e até chegando em equipes competitivas. Então, todo esse esforço que a cidade faz de aportar recursos e de acreditar em 2 coisas, no esporte e na juventude. Os parlamentares também destacaram o papel da Câmara na aprovação de leis que ajudam o esporte e os atletas de base e de alto rendimento da cidade. O Atleta Cidadão, por exemplo, agora se tornou lei. Para que, quando trocar de prefeito, que não mude o nome, que continue aí esse projeto que é maravilhoso para a nossa cidade, que ele atende crianças, né? É um projeto que dá oportunidade para as pessoas que sonham de fato ser um atleta profissional. Eu diria que o nosso papel é o trabalho de bastidores, né? Eles fazem o serviço ali nas quadras, nos campos, nas pistas, e nós os ajudamos através dos bastidores, fazendo boas leis e votando um bom orçamento. Quando você tem uma prefeitura, uma secretaria, uma câmara que trabalha em conjunto com políticas públicas, que investe nos nossos jovens, que transforma como atletas, esse é o resultado. Hexacampeão. Então é um trabalho já de anos que vem fazendo e tem essa continuidade. E a gente fazendo acontecer. E enquanto os atletas festejam os resultados nos Jogos Abertos, o Claudemir já planeja as próximas competições em 2023. E no que depender do otimismo dele, São José pode ter mais medalhas e troféus para exibir na prateleira. Manter essa hegemonia que a cidade merece, São José merece esse título, e vamos
trabalhar de uma forma muito prazerosa, vamos dizer assim, para a gente poder, mas isso requer muito trabalho. E no próximo bloco você confere como foi a sessão da terça-feira. Também vamos te mostrar detalhes de 2 projetos de lei pautados na inclusão e acessibilidade. Um deles vai garantir exames de vista e audiometria para alunos da rede pública. O outro exige que agências bancárias instalem caixas eletrônicos para atender pessoas com baixa estatura. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta e vamos ver agora no resumo que preparamos os principais debates que marcaram a sessão da terça-feira. E o tema que dominou o plenário foi o resultado das eleições. A 68ª sessão do ano foi marcada por depoimentos e análises sobre o resultado das eleições, tema que mobilizou os principais debates no plenário. Vereadores comentaram tanto o pleito presidencial quanto a vitória de Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo, que tem como vice o ex-prefeito de São José, Felício Ramute. O vereador Dr. José Cláudio apontou razões que, segundo ele, levaram à derrota do atual presidente Bolsonaro nas urnas. A vitória de Lula também foi comentada na tribuna pelas vereadoras Amélia Naomi, que defendeu a democracia, e Juliana Fraga. Ainda sobre as eleições, a vereadora Dulce Rita pediu um pronunciamento de Bolsonaro, que até o momento da sessão não tinha comentado o resultado das urnas. Ela também destacou obras de infraestrutura que foram anunciadas para o bairro Galo Branco. E o esporte foi o assunto abordado pelo vereador Renato Santiago. Ainda na sessão, os vereadores fizeram a leitura de uma série de indicações com pedidos de manutenção pública. Eram solicitações para poda de árvore, tapa-buraco, limpeza pública e rondas policiais. Ainda foram aprovados requerimentos, também com pedidos para reformas e pequenas obras públicas, além de solicitações na área da saúde. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E o assunto que vamos abordar agora é saúde e inclusão nas escolas. Um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Roberto do Eleven, pretende garantir aos alunos da rede municipal de ensino exame de vista e audiometria para identificar possíveis deficiências ou outras doenças. A ideia é que, com a detecção de algum problema, a escola possa encaminhar os estudantes para os serviços especializados e evitar, assim, a defasagem no aprendizado. O João tem 17 anos. Ainda pequeno, perdeu a audição devido à sequela de uma meningite. Em 2009, passou por um implante coclear e se comunica apenas por libras. O José, pai do João, conta como aconteceu. Ele estava no prezinho em 2008, deu uma gripe nele, ele ficou quase paralisado, foi para o hospital, ficou internado na UTI. Depois ficou 30 dias lá, o resultado depois dos 30 dias disse que ele ficou surdo. Aí foi essa batalha nossa aí depois. E um projeto aprovado na Câmara, de autoria do vereador Roberto do Eleven, autoriza a Prefeitura a realizar exames oftalmológicos e de ouvido nos alunos matriculados na rede pública de ensino da cidade. Aqueles que posteriormente apresentarem alguma deficiência serão encaminhados para tratamentos via Secretaria de Saúde. A Lígia é médica otorrinolaringologista e afirma que esses exames são essenciais para que a criança não seja prejudicada no ambiente escolar e para evitar complicações no quadro de saúde. Às vezes a perda auditiva passa despercebido e isso pode acarretar um baixo rendimento escolar. Então, com o exame, a gente consegue detectar de forma rápida e precoce, efetivamente, né, e já encaminhar para o tratamento. Lígia também complementa que a detecção precoce evita sérios danos e constrangimentos, inclusive de convívio social no futuro. Já consegue encaminhar para um tratamento adequado, diminuindo as chances de ter um baixo rendimento escolar, alteração na parte social, emocional, na parte até futuro profissional, né? E por falar em detecção precoce, pais e professores podem entrar em alerta caso a criança apresente os seguintes sinais: criança desatenta, afastada de colegas, dificuldade na leitura e na escrita e baixo rendimento escolar. E lembra do José, pai do Vitor? Ele diz que se na época tivesse um programa como esse, as coisas poderiam ter sido diferentes. Para mim, se fosse hoje, seria bom.
porque daí ele já vai acompanhar, ele detectou a surdez, já vai ter um acompanhamento da surdez. Então a pessoa, no caso dele, era normal, daí ele ficou surdo, aí foi aquele baque, né? Eu trabalhava em escritório, daí eu tive que sair. A minha esposa é concursada da Prefeitura do Estado, então aí eu tive que acompanhar ele. E ainda falando de inclusão, um projeto de lei aprovado na Câmara pretende auxiliar quem tem nanismo, baixa estatura ou usa cadeiras de roda a conseguir atendimento bancário com mais facilidade. Apresentada pela vereadora Dulce Rita, a matéria determina que as agências instalem caixas eletrônicos em tamanhos menores, voltados para atender essa parcela da população. Os detalhes na reportagem. Logo quando nasceu, a Renata foi diagnosticada com acondroplasia, popularmente conhecida como nanismo. Quase que todos os dias ela tem de lidar com situações até mesmo constrangedoras pela falta de acessibilidade em estabelecimentos de diferentes tipos. Transporte municipal também é difícil, que nem sempre eles têm as adaptações, às vezes até o botão é um pouquinho mais alto, mesmo que eles falem que é baixo, mas não é. Tem pessoas que são de baixa estatura que não conseguem. Então a questão do transporte também. E dos caixas, né? Os caixas eletrônicos, eles não são adaptados. Então, além deles serem altos, tem a questão da luminosidade. Então, muitas das vezes isso dificulta pra gente. Eu já tive cenas, assim, situações do meu cartão ser bloqueado, porque eu não tinha conseguido ver também a questão para digitar. A realidade da Elisa é bem parecida. Toda vez que ela precisa ir a uma agência bancária, é um transtorno. Todos os meses eu vou ao banco. E muitas das vezes que eu vou no banco, a minha cadeira não entra embaixo do caixa, eu não consigo fazer o procedimento sozinha, preciso chamar um funcionário para estar me auxiliando nessa questão. Na tentativa de diminuir casos como esses, a Câmara de São José dos Campos aprovou uma lei de autoria da vereadora Dulce Rita que obriga que todas as agências bancárias que tenham caixas eletrônicos para autoatendimento deverão disponibilizar pelo menos um terminal com tela, teclado e leitores de cartão e código de barras em altura reduzida, sendo desta forma compatível com o uso de clientes com cadeiras de rodas e também de baixa estatura. Essa lei foi criada por um grupo de pessoas de baixa estatura, que elas estavam com dificuldade de acessar os caixas eletrônicos, então pediu, que já existe em outras cidades, tem muitas cidades que já estão bem à frente com essa preocupação do atendimento dos bancos, né, da rede bancária na cidade. Então elas falaram que seria muito importante fazer essa lei, porque elas têm dificuldade de acessar o caixa e sempre que tem que pedir para alguém estar ajudando e tem um problema de confiança, fica meio vulnerável. Ainda de acordo com o texto do projeto, os bancos terão um prazo de 180 dias para se adaptarem e, em caso de descumprimento, haverá multa. Eu acho que não é só fazer a lei, porque as leis não podem ficar na gaveta, as leis têm que ser cumpridas. Então, eu espero que daqui a 180 dias, as pessoas que precisam desse equipamento, que estão vendo que não estão sendo contempladas nas suas agências, que denunciem para o 156, o fiscal tem que ir lá, o fiscal tem que dar multa. Para o Luiz Barbosa, que é vice-presidente da Associação das Pessoas Portadoras de Deficiência em São José, projetos criados com o objetivo de ampliar a acessibilidade são bem-vindos para que essa parcela da população não seja excluída do convívio social. Toda lei, todo decreto, né, todo projeto criado para acessibilidade, tá, é um grande ganho, principalmente para a categoria da pessoa com deficiência, mas não só para a categoria da pessoa com deficiência. Isso aí se estende também à pessoa com mobilidade reduzida, né, e aos idosos. Nós costumamos dizer, né, que um espaço acessível atende 100% da população. Tá? Um espaço que não tem acessibilidade deixa muitos exclusos. Luiz também acredita que o poder público precisa investir em acessibilidade, o que pode resultar em benefícios para todos os setores, inclusive na economia. É um público ativo, ele é um público consumista. Né? Grandes índices de que, por exemplo, as agências financeiras estão tendo uma visão diferenciada
ao nicho de clientes da pessoa com deficiência é o aumento de créditos, a facilidade dos consignados. Então, eles estão vendo nisso daí o potencial do cliente, mas isso só é por causa da acessibilidade. E a Renata e a Elisa, realidades que conhecemos no início desta reportagem, reforçam que leis como esta garantem a autonomia daqueles que precisam de inclusão. A partir do momento que essa lei é aprovada, fica mais acessível para a gente tem total autonomia de estar mexendo sem estar dependendo de ninguém. Então isso é super favorável. É de extrema importância que ela seja implantada não somente nos bancos, mas em toda a área do município. A gente precisa, ter acessibilidade sozinho, aprender a fazer as coisas. Então isso seria muito importante, sim. A adaptação dos bancos para que nós possamos fazer as nossas coisas sozinhos, E no próximo e último bloco, a gente chama a atenção dos homens para a importância da prevenção do câncer de próstata, objetivo da campanha Novembro Azul. Ainda vamos te apresentar as diretrizes do Plano Diretor de Turismo Sustentável aqui de São José dos Campos. Os detalhes depois do intervalo. E o Semana Legislativa está de volta? Em novembro, a gente chama a atenção de toda a sociedade para um assunto muito sério, que é o câncer de próstata. Pois é, durante todo este mês, a comunidade médica se mobiliza com ações da campanha Novembro Azul, que tem como principal objetivo alertar sobre a prevenção, tratamento e os sintomas deste, que é o segundo câncer mais comum entre os homens. E quando se fala em prevenção, uma das barreiras para o diagnóstico precoce da doença ainda é o preconceito. Há 9 anos, a dificuldade de urinar foi o sinal de alerta para o Mário procurar um médico. O diagnóstico de câncer de próstata caiu como uma bomba para o professor de yoga, que logo optou por fazer a cirurgia para ficar curado. Hoje, após vencer o câncer, ele celebra o fato de não ter ficado com nenhuma sequela. Porque geralmente você pode ter incontinência ou impotência também, isso pode acontecer. Não sei, talvez pelo trabalho que eu faço isso ajudou muito. Não tem incontinência, não tem impotência, então, mas enfim, cada organismo é uma história diferente. Mário faz parte de uma estatística que indica que o câncer de próstata é um dos mais incidentes no homem e o segundo que mais mata, perdendo apenas para o câncer de pulmão. Dados do Ministério da Saúde mostram que 16 mil homens morreram em consequência da doença em 2021. Já o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, revela que são esperados 65.840 novos casos de câncer de próstata no país em 2022. Apesar de poder atingir homens de qualquer idade, o câncer de próstata é mais comum após os 50 anos. Quem tem histórico da doença na família e os homens de pele negra também têm mais chances de desenvolver o tumor. Cânceres de baixo risco, moderado risco, estando na próstata, acompanhamento. Cânceres intermediários ou de alto risco, estando na próstata, a gente vai tratar. Opções: cirurgia e radioterapia. Vai depender da vontade do paciente, das condições clínicas do paciente, que a gente chama de performance status, e quantos anos esse paciente tem. Apesar da alta incidência da doença no Brasil, ainda há muita resistência quanto aos exames preventivos, principalmente o exame de toque retal. Mas é ele, juntamente com o exame de sangue, o chamado PSA, que são determinantes para o diagnóstico rápido da doença. A tendência de alguns médicos, segundo os guidelines, é você fazer as duas etapas. Mas considerando as informações que a gente tem atualmente, vejo muitos médicos pedindo o PSA, vendo as características desse paciente e indicando o toque conforme a segurança que esse PSA dá, a história desse paciente, e sabendo que o toque e o PSA é uma decisão do urologista e tem que ser compartilhada, porque nem sempre traz benefício fazer o preventivo. Membro da Comissão de Saúde na Câmara, o vereador Zé Luiz destaca a importância das ações de conscientização, como o Novembro Azul, que alerta os homens sobre os riscos causados pela doença, além do reforço das políticas públicas na área da saúde para garantir tratamento adequado.
Quanto mais a gente faz o trabalho preventivo, melhor é para a saúde da pessoa atingida e também, como a gente fala de política pública, a gente sabe que tem um custo. Então, quando a gente faz o preventivo, faz o trabalho de conscientização, é bem melhor para todos e principalmente para o município. Ainda segundo o parlamentar, a campanha Novembro Azul também serve de reflexão para outras doenças que atingem os homens. Nós precisamos nos conscientizar cada vez mais que nós temos que fazer os nossos check-ups, tomar cuidado com o que a gente come, quantas horas por dia nós dormimos, se estamos ou não fazendo atividade física, se estamos tomando água, enfim. Então, tudo isso é muito importante para a saúde individual. Agora, principalmente quando a gente fala em saúde coletiva, que é a nossa comunidade. E quanto maior a consciência sobre a prevenção, melhor para a saúde do homem. Um exemplo disso é o Mário, que reforça a importância da descoberta precoce de doenças silenciosas, como o câncer. O conselho que eu dou, passou dos 40, já vai buscar todo ano fazer exame para se precaver, né? É o exame de prevenção, né? Essa doença ela é silenciosa, né? E se você deixar muito tempo, ficar enrolando, né, para fazer os exames, aí complica. Então, o conselho que eu dou é que busque logo o médico, né? A medicina está muito avançada também, né? E já pensou em transformar a sustentabilidade em uma ferramenta para o turismo? Pois é, essa é a ideia do Plano Diretor de Turismo Sustentável aqui de São José dos Campos. As diretrizes do plano foram apresentadas em um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara. E entre os objetivos está o estímulo a práticas sustentáveis que podem atrair turistas e a construção de alternativas que podem servir como geração de emprego e renda. O Plano Diretor de Turismo Sustentável foi aprovado na Câmara de São José dos Campos e deve nortear o planejamento, desenvolvimento e o incentivo ao turismo no município, incluindo os distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo, nos diferentes segmentos de turismo, que vão do ecológico ao gastronômico, rural, cultural, esportivo, religioso, de aventura, de negócios e eventos. O Plano Diretor de Turismo Sustentável é um estudo elaborado por profissionais da área de turismo, de marketing, com o apoio do Contur, da sociedade civil organizada, para que o turismo tenha um norte, tenha um desenvolvimento adequado que atenda às demandas da nossa cidade. Elaborado pela Prefeitura, as diretrizes do Plano Diretor de Turismo incentivam o desenvolvimento do setor através de práticas sustentáveis, que envolvam políticas de preservação ambiental. E a partir de agora, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José, com apoio do Contur, o Conselho de Turismo, devem dar andamento aos novos projetos para o setor. Nós nos estruturamos ainda mais para que o turismo possa se desenvolver de uma forma sustentável e com o objetivo do fomento da economia. Então, nós temos aqui em São José dos Campos turismo muito forte na área de negócios, na área de educação, hospitalar, mas temos também aventura, gastronomia. Então, nós estamos preparados e nos preparando ainda mais. Antes de ser aprovado na Câmara Municipal, o Plano Diretor de Turismo foi estudado pelos vereadores de São José, que devem fiscalizar de que forma os novos projetos serão colocados em prática, já que o turismo está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico do município, sendo um gerador de emprego e renda. O Plano Diretor foi discussões, bate-papos em toda a cidade, com empresários de vários setores, e com isso chegou a esse projeto que foi votado na Câmara. Nós aqui propomos algumas emendas, inclusive tivemos uma emenda nossa aprovada, que apoia o turismo religioso. Também fui coautor de outras emendas e acredito que até mesmo a municipalização do nosso aeroporto, agora a privatização dele, poderá influenciar muito na questão do turismo, trazendo aí um grande ganho, uma evolução aqui para a nossa cidade na questão do turismo. Nós propusemos uma emenda, que é contribuir, uma modificaçãozinha, acrescentar uma coisinha ao projeto para que a gente prevesse ali em uma das diretrizes que estão no fomento ao turismo em nossa cidade,
que a gente acelerasse, né, estabelecesse bases para que haja concessões e parcerias público-privadas na administração de museus, teatros, parques públicos, enfim, prédios históricos em geral e equipamentos públicos que são úteis, né, e que as pessoas gostam nessa dinâmica do turismo, de fazer turismo na cidade. A Diretoria de Turismo reforça que a sustentabilidade faz parte do cerne para o desenvolvimento de um turismo que vá integrar o município, gerando ainda mais oportunidades para São José. Então, a gente precisa garantir uma sustentabilidade ambiental para esses setores. Além de que você também tem um ponto de vista da sustentabilidade econômica. Um turismo bom é um turismo que não agride a natureza e que seja bom para todos, para toda a sociedade a que ele pertence. Então, esse é o norte do turismo sustentável. Sustentável ambientalmente e economicamente. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continua ligado na nossa programação agora em TV aberta, em canal 12.3. Muito obrigado pela companhia e até a semana que vem.